Essa semana começou a Copa do Mundo de Futebol, um dos eventos mais esperados pelos brasileiros e pelos amantes de futebol no mundo inteiro. Claro que a gente ia dar um jeito de enfiar Israel no meio dessa história, né? Você sabia que o país só participou de uma Copa do Mundo na história? Foi a de 1970, no México. Será que tem algum motivo específico pelo qual é tão difícil Israel se classificar para a maior competição de seleção do mundo? E sobre essa Copa do Catar, a primeira do Oriente Médio, o que a gente pode esperar disso? Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Nosso convidado hoje é o Francisco Pedreira, que é professor e graduando em História, ativista da educação popular e São Paulino. Hoje, 2 contra 1, porque a Amanda também é São Paulina e eu sou botafoguense. Boa! Boa, Francisco. Aí sim. Bem-vindo, Fran. Um prazer te ter aqui. Para o ouvinte que não sabe, o Fran também é meu amigo, parceiro de banda e muito bom te ter aqui, aqui no podcast. Da hora demais. Valeu, João. Valeu, Amanda também. Agradecer ao IB pela oportunidade de vir falar aqui, vir falar de futebol, vir falar de história, de política é sempre bom demais. Algo costumeiro pra gente, tá num barzinho ali, então esses temas sempre vão ser bastante recorrentes. Tente ver aqui um pouco mais de seriedade, às vezes um pouco mais de embasamento, bem agregador, é divertido pra gente, mas algo importante, ainda mais que agora, com o início da Copa do Mundo, isso vai demorar um tempinho de sair de cena, vai demorar de ser deixar de ser dos temas mais comentados. Então, legal a gente aprofundar nisso aí, vamos ver o que a gente consegue tirar. Fran, já falando na Copa do Mundo, né, pra gente começar aqui com o pé na porta, o que você achou da escolha do Catar para sediar a Copa do Mundo, né? Primeira Copa do Mundo no Oriente Médio, né? E a gente tem várias mudanças no evento a partir dessa escolha, né? Você tem restrições relacionadas ao consumo de bebida alcoólica, questões relacionadas a comentários homofóbicos por parte de alguns representantes do país. Assim, dias meio cabulosos, né? Para quem acha que política e futebol não se misturam, porque a gente vê falando de Copa do Mundo nos programas esportivos, a gente vê falando de Copa do Mundo nos programas jornalísticos e na imprensa política em geral. Você pode falar um pouco desse contexto, né, do Catar sediando a Copa do Mundo? Pô, com certeza. Sim, primeiramente, quem entra aqui nesse podcast com a mentalidade de que a política não está presente no futebol, provavelmente vai ser contrariado agora no primeiro minuto. Ainda mais quando você fala de FIFA, quando você fala de organizações internacionais relativas à organização do esporte, isso está sempre presente. E a gente vai passar por isso agora o tempo todo. Sobre a escolha do Catar especificamente, acho que até minha posição diverge um pouco do que a gente vê geralmente na mídia tradicional. Porque isso foi muito bem comentado, dado primeiro a própria mudança de data, as questões de temperatura de lá, e quando entra, então, nas questões políticas, nas questões sociais, aí que o negócio pegou mais, né? Por acabou espalhando bastante essa declaração do Khalid Salman, que é um jogador qatari, hoje é um dos representantes do país, né? Então é aquilo curioso, o cara que era para ser alguém que levaria a imagem do Catar para o exterior, principalmente para a Europa, que no caso dessa entrevista que ele diz que a homossexualidade é uma doença mental, lamentavelmente, para a imprensa alemã. Então, engraçado, ele vai ali para justamente tentar melhorar a imagem do país, só que acaba acontecendo exatamente ao contrário. E com certeza essa vai ser uma Copa com alto grau de politização. A gente vê aí as delegações europeias insistindo que vão utilizar a faixa de capitão com a bandeira LGBTQIA+. Então isso vai estar sempre presente. Porém, onde eu acho que a questão vai divergir, que apesar de eu não achar que é um bom candidato, eu não acho que é uma escolha incoerente, baseado nas escolhas que a FIFA já fez historicamente. Eu acho que é normal, bem comum. Pelo padrão da FIFA, bem comum. Por quê? Porque a FIFA colocou uma Copa do Mundo em 1978 na Argentina. Argentina que estava numa ditadura militar, a ditadura foi das mais sanguinárias, sequestrou, torturou e matou muitos argentinos. A FIFA organizou o Mundialito no Uruguai em 1980, comemorando 50 anos do primeiro Mundial de Seleções, também no meio da ditadura uruguaia. A FIFA, o próprio Mundial do Brasil, teve muitas desapropriações em terrenos do estádio, as pessoas desapropriadas até hoje
não tiveram satisfação, não tiveram ali ganho nenhum com isso. Na própria Rússia, em 2018, na última Copa, a Rússia no momento da Copa, já havia também essa questão relativa a homossexuais. A homossexualidade já não era proibida na Rússia desde 93, porém ainda há grande perseguição a ativistas da causa LGBTQIA+, dentro da Rússia. Então o Catar acaba não fugindo muito disso, né? E a FIFA, assim, se achar que a FIFA se importa com questões de direitos humanos, questões de níveis sociais, bom, se você vê o histórico da FIFA, você vai ver que está muito longe disso. Mas também, quando começa a aparecer os casos dos trabalhadores estrangeiros trabalhando em condições análogas à escravidão, é extremamente lamentável. A impressão que eu tenho, Francis, não sei se a Amanda também, é que de fato tem muitos comentários que são legítimos, né, relacionados principalmente a essa questão das falas homofóbicas, de comportamentos homoafetivos na Copa do Mundo, mas assim, de onde eu vejo que vem essas falas, sai muito de um senso comum, de uma islamofobia ou de orientalismo muito grande, e não com senso crítico, de fato, com a preocupação genuína, seja com o direito das mulheres, com populações LGBTQIA+. Eu pessoalmente concordo demais. Até eu evitei falar em orientalismo, mas é isso, cara. Se fosse uma Copa do Mundo agora na Hungria do Orbán, por exemplo, e até mesmo o nível de crítica, até na Turquia, que é um país muçulmano, mas muito mais ocidentalizado, que mesmo assim cometeu um genocídio no começo do século XX e comete hoje em dia contra a minoria curda, ia ter esse mesmo tipo de pressão? Acho que não, acho difícil. Então, enfim, isso, lógico, como você disse, as críticas são razoáveis, tem um bom posicionamento, mas tem sempre uma questão que, enfim, isso sempre acaba aparecendo, principalmente na mídia liberal do Brasil, né? Eu acho muito relevante isso que vocês estão falando. Realmente, o Francisco tocou num ponto importante, que é realmente quando a gente olha para o histórico da FIFA, né, a gente vê que não houve mesmo incoerência. Mas eu queria que você comentasse também, Francisco, bom, essa, né, querendo ou não, é a primeira Copa, né, do mundo no Oriente Médio. Então, qual que é a relevância desse marco, né? Isso, de alguma forma, sinaliza algo na geopolítica atual, uma abertura, alguma coisa nesse sentido, até mesmo se a gente for, você comentou, né, falou de um país que é mais ocidentalizado, que talvez não sofreria, né, com esse preconceito, né, quando a gente ouve críticas e que caem na islamofobia, enfim. Eu queria que você comentasse se existe relevância e quais são os aspectos, né, se dá para dizer positivos aí também disso. Claro. Acho que, primeiramente, a questão política é evidente. Evidentemente, você já vê uma alteração no centro de poder global. A Copa é um dos sintomas disso. Mas acho que no próprio critério esportivo não é uma grande surpresa uma Copa no Catar. Você começa a observar quais foram as sedes dos mundiais de clube da FIFA. 2009 foi o primeiro no Oriente Médio, foi o Emirado Árabes Unidos. 2009 para cá, a gente teve 13 mundiais de clube, dos quais 9 foram no mundo árabe em geral. Teve 5 no Emirados Árabes, 2 no Marrocos, 2 no próprio Catar. Isso vem junto com a escolha do Catar para ser sede da Copa. Então, o primeiro Mundial de Clubes no Oriente Médio em 2009, a escolha do Catar em 2010. Então, isso já estava meio que trilhado. Agora, geopoliticamente, eu, como sou historiador, eu me sinto mais seguro refletindo nas questões que já aconteceram. Mas a gente consegue perceber, com certeza, uma mudança o que eram antes os grandes centros de poder no mundo, Estados Unidos, Europa, eles estão lentamente se deslocando a uma competição no Oriente que antes existia, mas talvez de forma muito mais tênue, muito mais tímida. A China, acho que é o exemplo mais clássico disso, né? E o Oriente Médio também, principalmente nos esportes. E até uma comparação que eu percebi refletindo quanto à atitude do Brasil e da FIFA, do Brasil e do Catar em relação à FIFA. Porque o Brasil deu uma série de concessões para a FIFA. O Brasil abriu a porta e falou: FIFA, faz o que você quiser. A FIFA foi isenta de impostos. A FIFA forçou o Brasil a liberar a venda de álcool nos estádios, para agradar os seus patrocinadores, a Budweiser, né? Que até então no Brasil era proibido. Depois, em alguns estados, isso foi liberado. A FIFA, inclusive, patenteou a palavra pagode no Brasil. Isso chega no nível da bizarrice, né?
E o que é muito curioso, tem um livro até que eu queria citar, é um livro que chama Caos e Governabilidade, dois cientistas políticos chamam Giovanni Arrighi e a outra é a Beverly Silver. Que eles fazem uma leitura que a partir do final da Guerra Fria, você tem uma alteração no poder global, em que até então, desde mais ou menos o século XVII, onde tem o Tratado de Westfália, os estados nacionais eles passam a ser as entidades que ditam a política internacional. No final da Guerra Fria, você começa a ter entidades supranacionais que muitas vezes acabam passando na frente até da autoridade desses estados nacionais. O Banco Mundial, por exemplo. E a FIFA, muitas vezes, ela parece um desses. E no Brasil, foi um caso explícito. Então, chegou essa entidade representada por vários países para organizar o evento esportivo e deitou e rolou no Estado brasileiro. O Estado brasileiro acatou o que a FIFA quis fazer. Agora você chega no Catar, completando então o raciocínio, o Catar agora que deitou e rolou em cima da FIFA. O que, de certa forma, é até legal, ver a FIFA envergonhada, a FIFA meio prejudicada com seus patrocinadores, deve ter ficado muito ruim para a FIFA Budweiser. Mas, enfim, então é interessante você ver essa capacidade, esse capital político que o Catar tem, lógico, também associado ao capital econômico, à questão do petróleo, de conseguir muitas vezes até estabelecer restrições para a FIFA, as quais muitos países que a gente imaginava, sendo mais influentes mundialmente, não conseguiram fazer. Então, você vê, e provavelmente esse tipo de grandes eventos no Oriente, dá para ter uma Olimpíada ali também, não vai demorar muito tempo, não. Acho que vai ser uma tendência agora. Continuando ali no Oriente Médio, né, Francisco? A gente falou no início do episódio que Israel só participou de uma Copa do Mundo, que foi a Copa de 1970, que inclusive o Brasil foi campeão dessa Copa, né? Tá até na musiquinha lá, 58 foi Pelé, 62 foi o Mané, 70 Esquadrão. Por que é tão difícil para Israel participar de uma Copa do Mundo de futebol da FIFA? Cara, essa pergunta é muito difícil de responder, porque o que faz um país ser bom ou ser ruim de futebol? Acho que tem questões culturais, tem questões de investimento, então eu até refleti bastante sobre o que pode ter influenciado para o Israel ainda não ter uma seleção que consegue competir a nível de se classificar uma Copa do Mundo, pelo menos com uma certa regularidade, né? Como alguns países ali próximos, tipo Arábia Saudita e o Irã, estão praticamente todas as Copas do Mundo. E o que a gente pode tentar imaginar, né? Primeiro, a própria Federação Israelense é difícil ela conseguir se consolidar dentro de uma confederação continental, porque, é lógico, pelos conflitos, aí que entra a questão política, né? Israel tem uma série de conflitos geopolíticos com a sua vizinhança, e por isso mesmo que Israel ela chegou a integrar a Confederação Asiática de Futebol por 20 anos, de 54 a 74, só que ela começou a sofrer com muitos boicotes, então, principalmente os estados vizinhos, principalmente os países árabes, boicotavam Israel, pressionaram a federação e Israel acabou expulso em 74. Então, isso, acredito que acaba interferindo na própria organização da seleção do país. Israel vai ficar ali quase que 20 anos também meio que variando entre as outras federações. Aliás, acho curioso que Israel acho que é a única seleção nacional de futebol que vai competir nas eliminatórias nos 5 continentes. Começou na eliminatória asiática, até 92, quando ela vai se tornar um membro da UEFA, que até hoje compete na Champions League, compete nas eliminatórias da Europa, eles vão transitar entre a própria UEFA, transitar entre a Conmebol, entre a UFC, que é a Confederação da Oceania. Então você vai ter Israel tentando se classificar para algumas Copas do Mundo através da Liga da Oceania. Então essa instabilidade que acaba um pouco interferindo na própria organização da seleção, e isso respinga nos jogadores. Mas também uma questão que eu levantei, sem nenhum embasamento, mais por reflexão, pode ser por causa do serviço militar israelense, que ele é obrigatório, se não me engano, né? Vocês podem até explicar isso melhor, que os jovens têm que cumprir o quê? 2 anos? Por aí, 3 anos até. Então, assim, como é que um jovem, o cara tá ali 17, 18 anos, onde ele tá no seu estágio de formação esportiva, ele vai pro exército. Acabou a carreira dele. Então,
Assim, aquilo que eu falei, não tem nenhum dado que leve essa questão, mas não é tão reflexivo. Acho que isso deve interferir, como às vezes na Coreia acaba interferindo, né? A gente tem alguns jogadores coreanos que interrompem a carreira na cidade para servir o exército. E com isso, muitas carreiras acabam sendo abreviadas, né? Porque hoje no futebol profissional de hoje, você ficar 2 anos fora, acabou. Não tem Total, faz voltar, muito né? sentido isso que você falou. Realmente, essa é uma coisa que eu nunca tinha pensado, a interferência dessa obrigatoriedade, né, do exército em Uhum. relação à prática de esportes, mas é muito possível mesmo. E falando agora um pouco mais geral, né, porque, óbvio, né, fica realmente mais difícil para Israel participar de uma Copa, principalmente disputando as eliminatórias europeias, né, que é outro nível de futebol. Mas e Sim. sobre o Oriente Médio em geral, né? Você comentou um pouco sobre Israel, né? Esse ano a gente até teve um representante de Israel na Champions League, né? Que foi o Maccabi Haifa. O pessoal até Isso, sim. ficou super esperançoso, animado só de estar lá, né? Então já foi, né, uma puta vitória, assim, para quem, né, curte acompanhar, né? E que acabou terminando com 3 pontos e teve só uma vitória, mas 5 derrotas. Deu azar também, porque pegou um grupo com Benfica, PSG e Juventus, não, né? Então tava realmente a esperança, né? Foi mais foi mais para curtir mesmo a sensação, mas realmente não tinha muita chance. Então eu queria que você comentasse um pouco também Oriente Médio em geral, né? Como que é o nível de Sim, futebol? sim. Cara, Israel tem um azar com o futebol que é um negócio impressionante. Na Copa de 70, que o João citou, ficando numa chave que tinha Uruguai, Suécia e Itália, ou seja, dois bicampeões do mundo, Uruguai e Itália, e a Suécia que chegou na final contra o Brasil, já chegou a pegar terceiro lugar em outras Copas, então ia ser algo extremamente surpreendente o Uruguai se classificar na Copa de 70, né? E depois também o Maccabi Haifa a mesma coisa, né? Aliás, chegar na Champions League já ele passou assim, pelo Olympiacos, que é um time de segunda linha na Europa, mas passou pelo grande Estrela Vermelha, né? Esse que o João é um grande admirador e, pô, é um time que ganhou quantas vezes a Champions League, sabe? Mais de uma Ganhou uma vez? vez em cima do Olympique de Marseille no ano de 1991, com gol do Savicevic. Então, é informação completa. Ô, louco. Então, pô, não é pouca coisa, vamos combinar. A Sérvia tem uma rivalidade forte, tem uma tradição no futebol. Tá com uma seleção muito boa agora, inclusive. Primeiro adversário do Mas, Brasil na Copa, inclusive, né? opa, quinta-feira, o que será que vai acontecer, hein? Mas a pergunta sobre o Oriente Médio em geral, aí acho que cabe outra reflexão. Porque, primeiro, o que é o Oriente Médio não é algo simples de se responder. Geralmente, a gente costuma restringir o Oriente Médio ali, vai uma fronteira norte na Síria, o sul ali na Península Arábica, vai até o Irã, e se restringe ali a costa do Mediterrâneo. Mas tem lugares que coloca o Egito, a própria Península do Sinai é um local em disputa ali. Então, eu pelo menos gosto de inserir o norte da África como um grande Oriente Médio, que assim é um primeiro que é um conceito criado pelo Ocidente, então aí já dificulta um pouco a gente entender como é que funciona essa identificação, essa divisão. Então, tem essa primeira variação, só para começar a conversa. Caso você, em termos de tradição futebolística, inclua o norte da África, aí é uma região com grande tradição, uma região muito forte no futebol. Que na Champions africana, entre ali vai os 10 maiores vencedores, você tem o Al-Ahly. O Al-Ahly ganhou 10 vezes a Champions africana, o maior vencedor. O Zamalek, que é o rival do Al-Ahly no Cairo, ganhou 5 vezes. Você tem o Esperance de Tunis, de Tunis, no caso da Tunísia, né? O Wydad e o Raja Casablanca. Você tem outros times da Argélia também. Então, esse norte da África, a região do Maghreb, é extremamente poderosa no futebol africano. Né? A seleção egípcia é a maior vencedora da Copa da África. Então, se você incluir isso nesse bolo do Oriente Médio, aí sim, é uma região que tem grande influência do mundo do futebol. Agora, se você restringir mais esse Oriente Médio tradicional, que eu nomeei inicialmente, aí acho que um pouco menos. Em questão de clube, até que depende, né? O Al Hilal da Arábia Saudita é o time que mais venceu a Champions League da Ásia, né? Então, ali você tem algumas potências locais
porém, a nível internacional, eles acabam não conseguindo ter a mesma margem de competição com os europeus ou sul-americanos, né? No geral é isso, né? O Oriente Médio depende muito do que você entender como Oriente Médio, mas em geral a gente tem times, tem escolas bastante tradicionais de futebol aí sim. Sobre Israel especificamente, talvez o que ajude até o futebol israelense a se desenvolver seja a própria rivalidade interna, que historicamente, antes de ser formada a Premier League israelense, tinha um predomínio bastante significativo do Maccabi Tel Aviv. Ele, inclusive, foi campeão nacional 23 vezes, o segundo que é o Maccabi Haifa ganhou 13, ganhou 10 vezes a menos. Porque agora, com a Premier League de Israel, está muito mais equilibrado isso aqui. Então, o Maccabi Haifa, que hoje é o time mais forte, que, aliás, conseguiu chegar na Champions League, tem 7 títulos, o Maccabi Tel Aviv 6, o Hapoel Tel Aviv, principal rival do Maccabi Tel Aviv, também vem com 6 títulos. E é muito interessante essa rivalidade entre os dois times de Tel Aviv, que tá ligado não só por questões de bairro, questões de futebol, mas, de novo, ela aí por fortes questões políticas. Algo interessante, se você for observar a tabela, alguma lista de times de Israel, é perceber muitos Maccabi e muitos Apoel. Isso tem muito a ver com a própria história de Israel. Você vai ver uma clara divisão social e política aí. Os Maccabi são os clubes ligados ao clube Maccabi, que é um clube social que está presente em várias cidades de Israel, inclusive em São Paulo. A gente tem o clube Maccabi aqui. O Apoel são clubes mais ligados a sindicatos, a organizações de trabalhadores. Acho que tem as suas origens nos kibbutzes também. Se vocês souberem alguma coisa disso, vocês podem desenvolver mais legal. Então, se você procurar o próprio logo do Hapoel Tel Aviv, você vai ver a forte ligação dele com ideologias de esquerda. Você tem a foice e o martelo, você tem a figura do trabalhador, do operário, no escudo do clube, e as próprias torcidas acabam também repetindo isso, né? Interessante, você tem, por exemplo, o Raio Vallecano, que é um clube espanhol que a torcida abraça muito bandeiras e símbolos de esquerda, mas o clube em si, como instituição, não necessariamente. No caso do Apoel, vem um pouco dos dois, um pouco dessa tradição. A Israel tinha uma forte tradição socialista no começo do século XX, né? Isso acaba também refletido nessa rivalidade, que eu acho que rivalidade no futebol é fundamental. Sem rivalidade, o futebol não cresce, o futebol se estagna. Então, acho que essa presença do Maccabi Haifa é algo que pode vir a ficar cada vez mais influente, e o futebol israelense acho que tem tudo para crescer, tudo para virar, não sei se a nível de ser uma potência, mas talvez alguém que dê algum trabalho ali para as seleções europeias ou para outros clubes da Champions League, né? É bem interessante, Fran, essas questões que você traz, né? É, lembro uma foto da torcida do Hapoel Tel Aviv, acho que é a organizada dos caras, que é o Marx, o Gandhi e o Che Guevara, assim, tem essa foto deles, então, de fato, em outros países também, né, principalmente da Europa, você tem essa divisão política nos clubes também, das origens, né, somente no quesito pré e pós Segunda Guerra Mundial, né, lá na Sérvia, por exemplo, tem a rivalidade entre o Estrela Vermelha e o Partizano, né, um era time dos policiais e outro era o time dos militares do exército, né. Agora, voltando à questão da Copa do Catar, né, além, a gente falou um pouco da dificuldade da seleção israelense, do nível de futebol, né, da dificuldade dos times de Israel em competições internacionais. Agora tem a dificuldade também dos cidadãos israelenses em assistirem a Copa do Mundo no Catar, porque não tem voo direto para o Catar, para quem não sabe. Os dois países não têm relações diplomáticas. Agora, né, tem um voo em particular por conta da Copa do Mundo, o voo da Tours Airlines, mas estima-se que entre 10 a 20 mil israelenses irão assistir a Copa, mas até o momento que esse podcast está gravado, apenas 3.500 passaportes de origem israelense foram computados no sistema da Copa do Mundo da FIFA. É impossível, né, Fran, falar de futebol sem falar de conflitos e de política nessa região, né? Porque parece que tudo interfere um pouco.
Você Ah, trouxe não, até a questão perto. que não é Oriente Médio, né? Mas o Raja Casablanca, né? Tem até uma música que faz referência ao conflito ali. Norte da África e Sim, Oriente Médio é bem politizada essa relação. claro, e fica ainda mais quente quando é uma relação política que envolve religião, como na Irlanda, por exemplo. Desculpa, na Escócia, que estão os Celtic Rangers, e uma disputa que vem entre católicos e protestantes também se reflete abaixo, se reflete a questões políticas, ao apoio à família real britânica. Quando essas coisas se misturam, fala aquilo, né? Futebol, política e religião não se discute. São as coisas que mais se discutem, as coisas que mais devem gerar conflito hoje em dia, né? Conflitos não necessariamente armados, mas enfim. E hoje, esse primeiro voo de Israel para o Catar, que aliás, curiosamente foi uma companhia aérea do Chipre, né? Uma companhia cipriota, e hoje o Chipre jogou com Israel, as seleções masculinas, o Chipre venceu por 3-2, porém é um marco diplomático, né? Dois países que não tinham relações diplomáticas foram forçados a ter por causa do evento. Então é aquilo de 0 para 1 é uma mudança praticamente infinita, né? Não é mensurável isso. Então, se dois países que eram completamente fechados em termos diplomáticos, do nada tem que resolver essa questão. Então, isso eu acho positivo. O contato diplomático, ele sempre vai ser positivo, mesmo que isso ainda seja uma situação bastante tensa, né? O próprio Qatar falou, ó, vão permitir a situação, depois voltou atrás, para dizer que permite, mas desde que não há nenhuma grande escalada de violência em Jerusalém, porque daí se trata seria desfeito. É uma situação que ainda está muito quente, não é de agora que surgiu, não é agora que vai ser resolvida. Com certeza, isso está no meio. E tem até algumas provocações até do Qatar, forçou a FIFA em colocar no seu site oficial, onde antes tinha a bandeira e o nome de Israel. O Qatar dizem que fez a FIFA mudar para território palestino ocupado. Então, é uma treta delicada, já dura muito tempo, já teve bastante sangue envolvido, então um evento esportivo ele tem grande importância, mas não é ele que vai resolver, né? Mas ele já deu um passo que eu acho que é bastante importante, assim. Agora, o que vai acontecer aí já não cabe a mim conseguir prever. Aproveitando o gancho aí, né, você comentou, né, dessa treta aí, né, desse conflito, né, sobre a questão dos territórios ocupados e tal, algo que eu acho que algumas pessoas podem estar se perguntando agora, ouvindo aqui o nosso podcast, é se a Palestina tem uma seleção nacional de futebol. Claro? Então, queria que Uhum. você falasse pra gente. Sim, tem sim. Inclusive, o início dessa Federação Palestina de Futebol é também um marco em disputa, porque a primeira organização pretendia reivindicar um papel nacional na região foi a Associação Palestina de Futebol, de 1928, que depois se tornou a Federação Israelense de Futebol. Então, quando você vai discutir onde surge essa Federação Palestina, muitos dizem que é lá em 28, que antes de existir a independência de Israel, ainda como protetorado britânico, o nome da região era Palestina, um nome que vem desde o Império Romano, aliás, a Filastina, a terra dos filisteus, como os romanos a denominaram, né, como uma das regiões do seu império. Porém, desde 98 apenas, que é reconhecida, é uma entidade membro da FIFA, essa Federação Palestina, que é também o mesmo ano em que é reconhecida a Autoridade Nacional da Palestina. Então, de novo, as duas coisas andam muito de mãos dadas, né? Quando você tem um Estado palestino reconhecido, se permite que você tenha uma federação associada a ela. Mas, enfim, a gente ainda tem muitas federações que não são reconhecidas pela FIFA, que inclusive organizam um campeonato de federações autônomas. Mas a própria Federação Palestina, ela também demora bastante para decolar, também enfrenta muitas questões para conseguir se envolver, para conseguir se consolidar, né? Por exemplo, os jogadores que disputam o campeonato israelense, muitos são proibidos pela federação de disputar pela seleção. E muitas vezes isso acaba, lógico, prejudicando a própria seleção palestina. Por exemplo, em 2015,
quando a Palestina ia jogar contra a Arábia Saudita para as eliminatórias. Só que a Arábia Saudita não aceitou jogar em território palestino por ser muito próximo do território de Israel, acreditando que poderia ter algum embate diplomático por questão de até de espaço aéreo, por questão geográfica. Então, a própria FIFA proibiu que o jogo acontecesse em território palestino, que, lógico, é ruim para a própria seleção. E muitas vezes até esse afastamento de jogadores, são jogadores com nível técnico importante para o time em si, então eles acabam se prejudicando, né? Mas esportivamente, até que a Palestina você consegue perceber uma melhora, assim como o próprio Israel, né? Porque, pô, a Palestina conquistou seu primeiro ponto na Copa da Ásia só em 2019 agora. Então ela disputa desde 98, só tinha perdido todos os seus jogos em 2019 e conseguiu empatar contra a Síria, segundo empate por 1-1. E já nas eliminatórias do ano passado, lógico que ela não se classificou, também o próprio Ásia é um continente muito grande, tem muitas seleções, o próprio funcionamento das eliminatórias é bastante complicado, né? Começa com uma fase preliminar, e algumas poucas equipes disputam para poder participar da segunda fase, é quando a Palestina começa, são 8 grupos de 5 seleções. Dessas 5 seleções, só uma é classificada para uma terceira fase aí, com 12 times. Então, por exemplo, no grupo da Palestina, já tinha a Arábia Saudita, que está em toda a Copa do Mundo desde que eu me entendo por gente, né? Não tenho tanto tempo de vida aí, mas eu sempre lembro da Arábia Saudita presente. Como só passam por grupo, aí já dificultou bastante o trabalho dos palestinos. Tinha também o Uzbequistão, a Singapura e o Iêmen. O Iêmen até tem um time que vira e mexe, causou alguma dificuldade. Mas a Palestina conseguiu ficar em terceiro lugar. Acho que para quem ganhou o primeiro ponto, quem comemorou o empate em 2019, em 2021, você conseguir ficar em terceiro lugar, conseguiu empatar com a Arábia Saudita na Palestina, inclusive, lá no estádio Faisal Al-Husseini. Mas depois tomou 5-0 da Arábia Saudita, jogando na Arábia Saudita, né? Mas também conseguiu meter 4-0 na Singapura, 3-0 no Iêmen. Então, ali eu acredito que exista um progresso na seleção palestina, né? Por exemplo, eles tiveram uma campanha melhor que a Índia que tem aí milhões de pessoas, mas não é um país que tem o futebol como um esporte de tanta relevância, né? Lá o cricket acaba sendo o esporte principal. Mas também podemos observar como é que a Palestina e Israel vão desenvolvendo suas seleções. De repente, né, eu, pelo menos, sou uma pessoa que gosta de quando coincidem conflitos geopolíticos na Copa do Mundo. A gente vai ter os Estados Unidos e Irã, a Inglaterra e País de Gales rola uma rivalidade. Imagina ter uma Palestina e Israel numa Copa do Mundo, eu ia ficar muito feliz, eu ia achar muito legal. Sonhar é de graça, né? Não sabemos o que vai acontecer. Francisco, indo para os finalmente aqui, falando em Copa do Mundo, qual que são as suas expectativas para essa Copa do Mundo no Catar? E o Hexa vem dessa vez? Cara, minha relação com o futebol é o seguinte, já que a gente citou um pouco de religião, eu não sou religioso, eu sou ateu de formação. Porém, quando envolve futebol, principalmente se envolver o São Paulo, eu deixo de ser ateu. Assim. Então, eu não acredito que exista um princípio superior que vai reger o destino da humanidade, mas quando entra o futebol no negócio, aí eu acredito que tem os chamados deuses do futebol ali, né? Então, eu não gosto de falar de título antes, não gosto de cantar vitória antes. Eu sei que eu não sou Deus, minha palavra não vai interferir em nada do jogo, mas eu não gosto de falar nisso. Então, eu prefiro dizer que o Brasil tem boas chances nessa Copa. Uma seleção boa e é isso. Prefiro não falar essa palavra com H, com medo de dar ruim depois eu me sentir culpado. Mas acho que tem um time muito bom, até pensando nas últimas seleções que o Brasil teve, por 2006, era uma seleção vaça, vivendo um papel, muitos craques, mas depois você via que defensivamente o time estava meio mal, você tinha, para escalar os 4 craques, o meio de campo ficava com os buracos, não defendia muito bem. Então acabou sendo aquela grande decepção. 2010 é um time que eu até conversei isso com o João esses dias, eu acho que era um time muito ruim. Você tinha o Kaká, tinha acabado de ser melhor do mundo. Para mim era um timaço, só fazer esse comentário. Eu acho que assim, a principal figura, as principais eram Kaká e Luiz Fabiano, que também vem de uma base acostumada a formar
grandes vencedores, né? Nos últimos tempos, mas enfim. De resto, pô, o Robinho, o Robinho nem sempre foi uma grande promessa, né? Agora, enfim, não sei porque tá solto, já tá preso. Elano, que teve uma fase boa, mas enfim, acho que não era uma seleção muito boa, não. Não vejo grandes talentos. Tanto que pegou um time bom ali e acabou ficando no lugar, né? Pô, 2014, aquele time que a gente se emocionou demais, todo mundo chorou com o Júlio César, chorou com o Davi Luiz. Depois a gente viu falar, pô, o time era muito ruim. Se depender do ataque, tem Hulk e Fred, com todo respeito aos dois, bons jogadores, mas a nível internacional não tem como. Meio campo, Paulinho, também bom jogador, mas não é para isso tudo. Luiz Gustavo, ninguém nem sabia quem era o Luiz Gustavo na Copa. E então é isso. Depois a gente viu que o time não era tudo isso, né? 2014 acho que já foi um time melhor, já era um time mais consistente. Desculpa, 2018, né? E em 2022 agora, eu acho que talvez arrisque dizer que desde 2006 é o time com mais craques, né? Melhores talentos e com uma perspectiva muito boa para 2026. Geração jovem, pessoas muito talentosos, jogadores muito talentosos, então uma perspectiva muito boa. Ainda mais você vê a França toda desfalcada, toda esburacada, você fala, tá, um pouco mais fácil, mas jogo é jogado, 90 minutos ali tudo pode acontecer, de repente já toma 1-0 da Sérvia, mesmo sem querer no começo já Zé do caldo, então tudo pode acontecer, né? Basta a gente aguardar agora, eu não sou jogador, não sou da comissão técnica, me resta assistir do conforto do meu lar. É isso, pessoal. Fran, muito obrigado por ter participado aqui do nosso episódio de hoje. A gente conversou hoje com Francisco Pedreira, que é professor e graduando em História, ativista da educação popular e São Paulino. Mais uma vez, muito obrigado, Fran, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço demais, é sempre legal juntar com pessoas que entendem desse assunto, falar de futebol, falar de história, sempre vai valer a pena. Novamente, valeu demais pelo convite. Valeu mesmo, Francisco. Foi um prazer conhecê-lo. Eu que ainda não conhecia, além de São Paulino, é ativista de educação popular, então, melhor impossível. Só qualidade. E para quem está ouvindo a gente, né, quiser mandar uma mensagem, vocês sabem, a gente tem o nosso e-mail, é só escrever para o @institutobrasilisrael.org. E o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcast e também no canal do YouTube do IB. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.